Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra com o coração aberto. Hoje eu não vim falar com quem está forte, animado ou cheio de respostas. Eu vim falar com quem está cansado, com quem continua acreditando mesmo sem entender, com quem ama alguém e tem orado por essa pessoa em silêncio, às vezes chorando sozinho, às vezes achando que já orou demais e nada mudou. Não pare de crer, não solte a fé e, principalmente, não desista agora. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel às suas promessas. A palavra declara em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não é poesia, é uma garantia espiritual. Hoje eu quero falar diretamente com a parte de você que está exausta. Aquela parte que se pergunta se perdeu tempo, se tomou decisões erradas, se deixou oportunidades escaparem. A parte que, em alguns dias, sente que Deus se esqueceu do seu nome. Deus não se esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Talvez ninguém saiba das batalhas que você enfrenta. Ninguém viu as lágrimas que caíram no travesseiro. Ninguém ouviu as perguntas que você engoliu por medo, vergonha ou dor. Mas Deus viu tudo. Cada oração silenciosa, cada noite difícil, cada vez que você pensou em desistir, mas escolheu continuar. Ouça com atenção. Deus ainda está escrevendo a sua história. Ele ainda está construindo. Ele ainda está alinhando coisas que hoje parecem confusas. O que ele começou em você não será abandonado no meio do caminho. O processo não é o fim. O atraso não é rejeição. O cansaço não é derrota. Deus não terminou. E se Ele não terminou, ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há futuro preparado para você. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: Amém, eu continuo confiando. Não permita que a sua situação atual defina o seu destino. Aquilo que você está vivendo agora é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Muitas pessoas desistem no meio porque não entendem que o meio do caminho costuma ser a parte mais difícil da caminhada com Deus. É o espaço entre a promessa e o cumprimento. É o tempo do ainda não. E justamente aí é onde a fé é mais provada. Porque no começo existe empolgação e no final existe celebração. Mas no meio existe silêncio, espera e perseverança. Só que preste atenção. O meio não é o fim. A demora não é negação. A luta não é a conclusão da sua história. Veja José. Os sonhos que ele teve vieram diretamente de Deus. Mas entre o sonho e o palácio vieram o poço, a traição, a acusação injusta e a prisão. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava dando errado. Mas a palavra diz que o Senhor era com José e lhe concedia favor. Mesmo quando tudo parecia andar para trás, Deus estava posicionando José para frente. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você chama de perda, Deus chama de alinhamento. O que parece confusão hoje, amanhã fará sentido. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Deus usa até aquilo que tentou te destruir para te fortalecer. Se hoje você sente que está parado, esquecido ou limitado, ouça. Isso não é sinal de que Deus terminou com você. Pelo contrário, é prova de que Ele ainda está trabalhando nos bastidores. O céu não está em silêncio, o céu está em movimento. Confie, Deus nunca abandona uma obra inacabada. Se você crê que Deus está agindo mesmo no silêncio, escreva nos comentários: Deus está no controle. Existe algo que você precisa guardar no coração. O seu passado não tem poder para anular o que Deus decidiu fazer com a sua vida. Erros, falhas, escolhas ruins e até pecados não surpreendem a Deus. Antes mesmo de você nascer, Ele já conhecia a sua história completa. E ainda assim, Ele escolheu você. Talvez você esteja lutando contra fantasmas do passado. Vozes que insistem em lembrar quem você foi, o que você fez ou o que deixou de fazer. Rótulos que pessoas colocaram sobre você e que tentam te definir até hoje. Mas Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Ele olha para o propósito. Veja Moisés. Ele cometeu um erro grave, fugiu e passou 40 anos escondido no deserto. Aos olhos humanos, sua história tinha acabado. Mas quando Deus o chamou, não abriu um dossiê de acusações. Deus simplesmente disse: Eu te enviarei. Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados.
Olhe também para Raabe. Sua história era confusa, marcada por escolhas erradas. Mesmo assim, quando ela decidiu crer, sua fé reposicionou seu destino. Ela não foi definida pelo passado, mas pela confiança em Deus, tanto que seu nome aparece entre os heróis da fé. Não permita que a culpa se torne o seu teto. Deus não termina o que começa com base no seu desempenho, mas na fidelidade dele. Se ele começou a boa obra, ele vai concluir. Mesmo que o passado tente te enterrar, Deus te levanta para cumprir aquilo que ele planejou. Você não está atrasado. Você não está desqualificado. Você está em processo. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: meu passado não me define. Toda promessa de Deus exige duas coisas: fé para acreditar e paciência para atravessar o processo. Muitas vezes queremos o cumprimento imediato, mas Deus está mais interessado em quem nos tornamos durante a espera do que apenas no resultado final. A espera não é castigo, é treinamento. Abraão recebeu uma promessa grandiosa, uma descendência numerosa como as estrelas do céu. O problema é que com o passar do tempo, o corpo dele envelhecia e o ventre de Sara permanecia estéril. Humanamente falando, tudo gritava a impossibilidade. Ainda assim, a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa. Ele não se manteve firme porque se sentia forte, mas porque conhecia o caráter de Deus. Ele entendeu que se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E no tempo certo, a promessa se manifestou. Não no tempo de Abraão, mas no tempo perfeito de Deus. Talvez hoje você esteja desanimado porque está olhando apenas para as circunstâncias. O desânimo parece real, a fraqueza parece alta, o medo parece constante. Mas nenhuma dessas coisas é final. Quando você se sente fraco, é aí que a força de Deus se manifesta com mais clareza. Deus nunca se atrasa, ele chega exatamente no momento certo. E enquanto você espera, ele está fortalecendo sua fé, amadurecendo seu caráter e preparando você para sustentar aquilo que pediu em oração. Não solte a promessa só porque está demorando. O tempo não cancela o que Deus decretou. Se você decide confiar no tempo de Deus, declare nos comentários: eu espero no Senhor. Existe um princípio espiritual que muitos esquecem. Deus age em etapas. Muitas vezes ele trabalha devagar por muito tempo e de repente tudo muda de uma vez. O que parece demora, na verdade é preparação para o de repente de Deus. Veja Ana, ela orou, chorou e suportou anos de frustração. Todos viam apenas a esterilidade, mas Deus via um ventre preparado para gerar propósito. A Bíblia diz que no tempo certo o Senhor se lembrou dela, não porque Deus havia esquecido, mas porque o momento correto finalmente havia chegado. Talvez você esteja pedindo algo agora, e o agora ainda não seja o tempo ideal. Isso não significa rejeição, significa cuidado. Deus sabe exatamente quando liberar aquilo que você precisa, sem te quebrar no processo. Pense também em Davi. Ele foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a unção e o reinado vieram batalhas, perseguições, cavernas e traições. Cada desafio não era um atraso, era um preparo. Quando o trono chegou, Davi estava pronto para governar. Se hoje você se sente esquecido ou injustiçado, lembre-se, Deus está lapidando você. O óleo vem antes do trono, mas o caráter vem antes da honra. E quando Deus termina o processo, ninguém pode impedir o cumprimento. A espera não te enfraquece. Quando você permanece em Deus, ela te fortalece. Se você confia que Deus tem um tempo perfeito, escreva nos comentários: no tempo de Deus, tudo acontece. Talvez hoje você não se sinta forte. Talvez não se sinta digno, preparado ou espiritual o suficiente. Existem dias em que você olha para si mesmo e pensa: eu não sou essa pessoa que Deus diz que eu sou. Mas deixe eu te lembrar de algo poderoso. Deus não espera você se sentir pronto para agir. Ele age enquanto você ainda está em processo. Veja Gideão. Ele se sentia fraco, escondido, insignificante. Enquanto ele se via como alguém pequeno, Deus o chamou de homem valente. Deus não falou com base no medo de Gideão, mas no destino que ele havia separado para ele. Deus não fala com a sua insegurança, ele fala com o seu propósito. Talvez você esteja se escondendo emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. Mesmo assim, Deus já te enxerga como alguém capacitado para vencer. O céu não espera você se tornar perfeito para te usar. O céu espera apenas a sua disposição. E perceba, quando Gideão decidiu obedecer, Deus transformou fraqueza em coragem.
medo em autoridade e escassez em vitória. O mesmo Deus que levantou Gideão está trabalhando em você agora. Você não precisa se sentir terminado para Deus estar te finalizando. Mesmo quando você não se reconhece, Deus continua te moldando. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. A sua identidade não é definida pelo que você sente, mas pelo que Deus declarou. Se você crê que Deus te vê além das suas limitações, escreva nos comentários: Deus me chama pelo propósito. O mesmo Deus que transformou Gideão, restaurou Davi, exaltou José e se lembrou de Ana, é o Deus que está agindo na sua vida hoje. Ele não mudou, o poder dele não diminuiu, a fidelidade dele continua a mesma. Nada é impossível para Deus. A palavra declara que para Deus não existe impossibilidade. Essa verdade não foi liberada depois do milagre, mas antes dele acontecer. Foi dita quando ainda não havia sinais, provas ou evidências visíveis, apenas uma palavra. E muitas vezes é exatamente assim que Deus trabalha. Ele te entrega uma promessa antes de te mostrar o resultado. Talvez hoje tudo o que você tenha seja uma palavra no coração, um versículo que não sai da sua mente, uma sensação de que Deus ainda não terminou. E isso é suficiente. É assim que os milagres começam. Deus se move no improvável, no inesperado e no impossível. Quando você pensa que não há mais saída, Deus está criando caminhos onde ninguém vê. Quando você acha que chegou ao fim, Deus está iniciando algo novo. O céu nunca trabalha atrasado. Ele trabalha alinhado com o propósito eterno. Segure firme nessa promessa. O que Deus começou, Ele vai concluir. Não importa o quanto pareça difícil agora. O final que Deus escreve sempre é maior do que o meio que você está vivendo. A sua história não acabou. O céu ainda está em movimento ao seu favor. Se você crê que nada é impossível para Deus, declare nos comentários: eu creio no impossível. Eu declaro algo sobre a sua vida hoje. A sua história não terminou. A promessa que Deus fez não morreu. O seu futuro não foi cancelado. O seu propósito não foi derrotado. Tudo isso permanece vivo, porque o seu Deus continua trabalhando. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de acreditar contra todas as evidências. Mas preste atenção, desistir agora seria parar exatamente no ponto onde Deus está prestes a agir. O inimigo tenta te distrair porque sabe que você está mais perto do que imagina. Não olhe para trás. Não fique preso ao que passou. O passado não pode mais te tocar, e o futuro já está nas mãos de Deus. Mantenha os olhos em Jesus. Mantenha o coração firmado na palavra. Mantenha a esperança viva, mesmo quando tudo ao redor tenta apagá-la. O que Deus começou, Ele continua edificando. O que Ele prometeu, Ele ainda está cumprindo. O que Ele plantou, Ele está fazendo crescer. O que Ele desenhou, Ele está alinhando peça por peça. E quando tudo se encaixar, você vai olhar para trás e reconhecer: Deus fez exatamente tudo o que disse que faria. Filipenses 1:6 não é apenas um versículo bonito, é uma promessa viva, é uma aliança espiritual, é a certeza de que Deus não abandona seus filhos no meio do caminho. Fique firme, continue. O final será para a glória de Deus. Se você escolhe permanecer firme até o fim, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda: orar não é apenas pedir, é permanecer em fé até que aquilo que Deus mostrou se manifeste. Existem promessas que exigem resistência espiritual, não porque Deus é lento, mas porque o processo fortalece quem recebe. Enquanto Deus trabalha nas circunstâncias, Ele trabalha ainda mais profundamente dentro de você. Ele ajusta pensamentos, cura feridas, alinha motivações e fortalece a confiança. Muitas vezes, o milagre externo só acontece depois que algo interno foi transformado. Talvez você esteja vivendo dias de cansaço emocional, mental ou espiritual. Mas a palavra diz que Deus fortalece o cansado e renova as forças daquele que espera nele. Mesmo quando tudo parece pesado, Deus está sustentando você. Mesmo quando suas forças acabam, as dele continuam disponíveis. Esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa. É continuar acreditando mesmo quando os sinais ainda não apareceram. É permanecer firme mesmo quando pessoas ao redor desistiram. Quem espera no Senhor não será envergonhado.
Se hoje você sente que precisa desacelerar, respire. Deus não se apressa, mas Ele também não falha. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e honra cada coração que permanece fiel. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Deus ouve você. Se hoje você decide continuar confiando enquanto espera, escreva nos comentários: eu espero e confio. Agora, eu quero que você receba essa oração como uma declaração viva sobre a sua vida, não como palavras repetidas, mas como verdade espiritual sendo liberada sobre você hoje. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti com o coração grato, firmados na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós descansamos nessa verdade, nós nos ancoramos nela, nós a declaramos sobre cada área da nossa vida. Entregamos em Tuas mãos nossos medos, nossos prazos, nossas frustrações e nossas dúvidas. Soprando sobre nós, Senhor, renova as forças do cansado, levanta o abatido e reacende a esperança que tentou se apagar. Mesmo quando não vemos, nós cremos que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Declaramos que toda arma formada contra nós não prosperará. Todo plano de distração, desânimo ou atraso é quebrado pelo poder do nome de Jesus. Assim como o Senhor esteve com José no poço, na prisão e no palácio, esteja conosco em cada fase da nossa caminhada. Chamamos à existência aquilo que ainda não vemos. Declaramos que o impossível se torna possível pelo Teu poder. O que ninguém pode resolver, o Senhor resolve. O que parecia perdido, o Senhor restaura. O que parecia morto, o Senhor ressuscita. Nós declaramos: a boa obra que o Senhor começou em nós será finalizada. Em nossa vida, em nossa família, em nossa saúde, em nosso propósito, o Senhor é fiel. Nós permanecemos firmes, pacientes e confiantes, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração e crê que Deus vai concluir tudo o que começou, escreva nos comentários: Amém. Deus é fiel.